como é que o governo faz compras, hein? A gente, sei lá, tende a imaginar um processo gigante, super lento, cheio de carimbo, para comprar qualquer coisa, de um lápis a um porta-aviões. E geralmente é isso mesmo, né? A regra é essa. Uma competição formal, a tal da licitação. Mas e quando essa competição simplesmente não faz sentido? Ou pior, né? Quando a burocracia toda custaria mais caro que o próprio produto. Essa é a grande tensão, sabe? De um lado, você tem a necessidade de controle, de gastar bem o dinheiro público. Do outro, a realidade. O Estado precisa ser ágil, precisa responder a emergências. E nem sempre as soluções cabem num edital padrão, né? Exato. A lei não é cega para isso. Ela prevê umas rotas de fuga inteligentes para essas situações. E é sobre essas rotas de fuga que a gente vai conversar hoje. A nossa base aqui é um capítulo de um curso de Direito Administrativo que está dissecando a nova Lei de Licitações do Brasil, a 14.133. Isso. A missão, então, é entender não só as exceções, mas principalmente umas ferramentas que parecem, sei lá, ter saído de uma startup de gestão, sabe? Feitas para dar mais inteligência para o processo. O nosso roteiro é bem claro. Primeiro a gente vai entender o cenário da contratação direta, que é quando o governo pode, digamos, escolher com quem contratar, mas com muitas aspas e regras. Muitas aspas. E depois a gente mergulha no que eu acho a parte mais fascinante. 5 instrumentos auxiliares. Pensa neles como o canivete suíço do gestor público eficiente. Boa. Credenciamento, pré-qualificação, PMI. Sistema de registro de preços e o registro cadastral. Ok, então vamos lá. A regra geral é licitar. Mas vamos falar da exceção, a contratação direta. Pelo que eu entendi do material, ela se divide em 2 grandes blocos, com nomes que até assustam um pouco: inexigibilidade e dispensa. Os nomes são jurídicos, mas a lógica é bem direta, olha só. A inexigibilidade acontece quando a competição é, por natureza, inviável. Impossível. Não é uma escolha do gestor, sabe? É um fato. Ah, tá. A lei dá alguns exemplos, mas a lista é aberta. É o que o pessoal do direito chama de rol exemplificativo. E o exemplo mais óbvio que o material traz é o do fornecedor exclusivo. Se só uma empresa no mundo fabrica um reagente químico para um laboratório público, não tem o que fazer. Fim de papo. A competição não existe. Mas o caso que sempre gera mais discussão é o da contratação de artistas. O material até usa o exemplo clássico da Ivete Sangalo para um show de aniversário da cidade. Claro, não dá para abrir uma licitação para cantora baiana de axé com mais de 20 anos de carreira. Só tem uma. Exato. A fonte até brinca que o I de Ivete é o I de inexigibilidade. É uma boa para lembrar. Mas isso me leva a outro ponto que o material cita: o serviço técnico de notória especialização. Tipo contratar um grande jurista ou um escritório de arquitetura super premiado. Isso não é perigosamente subjetivo? Quem define o que é notório? Essa é a preocupação central. E é aí que os órgãos de controle, tipo o Tribunal de Contas, mais atuam. Não basta o gestor achar que o profissional é notável. A notoriedade precisa ser comprovada. Como? Com dados objetivos, publicações, prêmios, experiência, reconhecimento acadêmico, o histórico daquela pessoa ou empresa. E o serviço também precisa ser singular, algo que aquela expertise específica é crucial para resolver, sabe? A régua é bem alta. Entendi. A prova da notoriedade tem que ser tão clara quanto o fato de que só existe uma Ivete Sangalo. Ok, essa é a inexigibilidade, quando não dá para competir. E a dispensa, qual a diferença? Na dispensa, a competição seria totalmente possível. Tem vários fornecedores. Só que por uma série de razões, que podem ser urgência, segurança nacional ou, o mais comum, o baixo valor da compra, o legislador diz: olha, nesse caso, o custo e o tempo de uma licitação não compensam. A diferença fundamental é que a lista de casos de dispensa é fechada, um rol taxativo. O gestor não pode inventar um motivo. E a mais famosa é a por baixo valor. Isso sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. O que impede um gestor mal intencionado de, em vez de fazer uma licitação grande de 1 milhão, ele quebrar isso em 20 comprinhas de 50 mil só para fugir da licitação? Essa é a pergunta de ouro.
E é um dos crimes mais clássicos em licitações, o chamado fracionamento de despesa. Ah, tem nome e tudo? Tem, e é expressamente proibido. Se o objeto é o mesmo e poderia ser comprado de uma só vez, o gestor é obrigado a somar os valores e fazer a licitação certa. Os sistemas de controle hoje são muito bons em cruzar dados e pegar esse tipo de coisa. Ufa! Fazer isso não é só uma irregularidade, é um ilícito grave, com consequências bem pesadas. Ok, então mesmo sem licitação, não é terra de ninguém. Mas essa agilidade toda me parece o ponto central. Imagino que seja por isso que a lei criou essas outras ferramentas, né? Para ir além do pode ou não pode licitar. Exatamente. É aí que a gente entra na parte que eu considero a mais inteligente da lei, os instrumentos auxiliares. Eles não são exceções à licitação, mas procedimentos que organizam o processo de uma forma mais eficiente. Perfeito. Então vamos para a primeira ferramenta dessa caixa, o credenciamento. Pelo que eu li, se na inexigibilidade a gente tinha um único fornecedor, aqui a lógica é o oposto. O governo quer contratar todo mundo. Isso parece meio estranho. Parece, mas faz todo sentido. Imagina um órgão público que resolve oferecer um plano de saúde para os servidores. Ele não quer um único hospital, ele quer uma rede. Claro, com várias opções. Então ele lança um edital de credenciamento. Ali vão estar as regras. Preciso de hospitais com UTI, laboratórios com tais certificações e o ponto crucial, ele fixa uma tabela de preços. Pago X pela consulta e Y pelo exame. E aí? Qualquer hospital ou médico que aceite as condições e cumpra as regras pode se cadastrar e entra na rede, sem competir por preço entre eles. Exatamente isso, não há disputa. É um chamamento público. A competição se inverte. Não são as empresas que disputam o contrato do governo. Ah, é o beneficiário final, o servidor, que escolhe em qual médico ele quer ir. Perfeito. A lei chama isso de seleção a critério de terceiros. A administração monta o cardápio e o usuário escolhe o prato. Nossa, isso abre um leque de possibilidades, né? O material até cita o uso para contratar agricultores familiares para merenda escolar. Vários pequenos produtores podem se credenciar. O que garante diversidade e também ajuda a economia local. É uma ferramenta com impacto social que pode ser enorme. Muito legal. Certo, vamos para a segunda. Pré-qualificação. O nome já dá uma pista, né? Uma espécie de filtro, uma triagem. É exatamente isso. Pense em obras super complexas, tipo a construção de uma hidrelétrica ou uma linha de metrô. O processo de habilitação, de checar a capacidade técnica e financeira de cada empresa, é um monstro. Pode levar meses. Dentro de uma única licitação? Exato. A pré-qualificação permite que a administração faça essa análise de forma antecipada. Separada. Então o governo pode lançar um edital dizendo: empresas do Brasil que sabem construir pontes apresentem seus documentos. As que forem aprovadas entram numa lista de pré-qualificadas. Isso. E o ponto-chave é que essa lista fica permanentemente aberta. A qualquer momento, uma nova empresa pode pedir para ser avaliada. Quando o governo for licitar a ponte, ele convida só as empresas dessa lista para apresentar a proposta de preço. A discussão técnica pesada já foi. Mas isso não corre o risco de criar um clube do bolinha? Um grupo fechado de gigantes que são sempre chamadas, dificultando a entrada de gente nova? É um risco, sim. E é por isso que a regra do permanentemente aberto é a grande salvaguarda. Se o processo fosse fechado, criaria uma barreira de entrada brutal. Sendo aberto, ele incentiva a competição. Uma empresa nova e qualificada pode, a qualquer tempo, entrar nesse grupo e disputar os contratos. Faz sentido. A ideia é otimizar, não restringir. Agora, o terceiro instrumento me pareceu o mais ousado. O procedimento de manifestação de interesse, o PMI. Deixa eu ver se eu entendi. O governo tem um problemão. Tipo, modernizar todos os semáforos da cidade. Mas ele não sabe qual é a melhor solução. Então ele vira para o mercado e fala: me surpreendam, apresentem os projetos. É isso? É quase isso. É um reconhecimento de humildade do Estado. Ele admite que a iniciativa privada, as startups, podem ter soluções mais inovadoras do que os técnicos do governo conseguiriam pensar sozinhos. Então ele lança um PMI convidando qualquer interessado a desenvolver e apresentar estudos, projetos, por sua conta e risco.
Peraí, por sua conta e risco. A empresa que tem a ideia brilhante, que passa meses desenvolvendo um projeto, ela não recebe nada por isso? E pior, ela não tem nenhuma garantia ou vantagem na licitação que vem depois? Esse é o ponto nevrálgico e genial do PMI. A empresa que elabora o estudo não é paga pelo governo e não ganha nenhum ponto de vantagem. O ressarcimento pelo custo do estudo dela virá do vencedor da futura licitação. Então a empresa está apostando na própria genialidade. Ela desenvolve o projeto na esperança de que ele seja tão bom que ela mesma seja mais preparada para vencer a licitação de execução depois. É uma aposta de altíssimo risco. Altíssimo. Mas pensa no incentivo que isso gera. Você força o mercado a trazer a melhor solução possível. E a empresa que desenvolve o projeto ganha um conhecimento tão profundo do problema que, mesmo sem vantagem formal, ela já larga na frente na disputa. É um jeito de importar inovação para o setor público. Fascinante. É quase um reality show de ideias para políticas públicas. Ok, vamos para a quarta, que talvez seja mais conhecida do público. O Sistema de Registro de Preços, o SRP. O SRP resolve um problema super comum. O exemplo do material é perfeito. Queijo para merenda escolar. A prefeitura precisa de queijo o ano inteiro, mas não pode comprar tudo de uma vez. É perecível, não tem onde guardar. E fazer uma licitação toda semana para comprar queijo seria a definição da ineficiência. Um pesadelo. Exatamente. A solução é o SRP. A prefeitura faz uma licitação não para comprar o produto, mas para registrar o preço do queijo. A empresa que oferece o menor preço vence, e esse preço fica registrado numa ata de registro de preços. Ah, então é como travar um preço de Black Friday para usar durante o ano todo. É uma ótima analogia. E essa ata pode valer por até 2 anos. Durante esse período, a Secretaria de Educação simplesmente liga para o fornecedor e pede: preciso de 50 quilos de queijo na escola X, pelo preço da ata. E não tem obrigação de comprar tudo que foi estimado, mas o fornecedor tem a obrigação de vender se pedirem. Exato. Dá uma flexibilidade imensa. E isso nos leva ao aspecto mais famoso e polêmico do SRP, o Carona. Outro órgão público que nem participou da licitação original pode usar aquela ata para comprar o mesmo produto. Isso parece bom demais para ser verdade. Qual o risco de abuso? O risco é enorme e a lei criou travas. O Carona precisa, primeiro, justificar que aquilo é vantajoso. Segundo, ele precisa da autorização do órgão que gerenciou a ata e do próprio fornecedor. E tem limites de quantidade, certo? O que impede que uma licitação para 100 notebooks seja usada por um ministério para comprar 100 mil. Exato. Existem limites rígidos. Cada órgão Carona pode comprar, no máximo, 50% da quantidade original. E a soma de todas as caronas não pode ultrapassar o dobro. Ou seja, na licitação de 100 notebooks, o máximo que todos os caronas somados poderiam comprar seriam 200. Entendi. As amarras são fortes. E, finalmente, a quinta ferramenta, o registro cadastral. À primeira vista, parece a coisa mais simples do mundo, um banco de dados de fornecedores. E, na essência, é isso, um cadastro unificado no Portal Nacional de Contratações Públicas que simplifica a vida das empresas. Elas se cadastram uma vez e vale para o país todo. Mas a grande revolução da nova lei não é o cadastro em si, mas o que ele registra. E o que ele registra? O desempenho do fornecedor. O registro vira um histórico, um boletim daquela empresa. Ela entregou no prazo, o produto tinha a qualidade certa, cumpriu as obrigações, tudo isso fica registrado. Na teoria, isso só é incrível, um Serasa da performance em contratos públicos. Mas na prática, quem vai dar essas notas? Não tem um risco gigante disso virar um instrumento de perseguição ou favorecimento, com um gestor dando nota alta para a empresa amiga? Essa é a pergunta de $1 milhão e o maior desafio. A lei tenta resolver isso dizendo que a avaliação tem que ser baseada em critérios objetivos, definidos no contrato. Tipo, cumpriu o prazo? Sim ou não? O produto foi aceito na inspeção? Sim ou não? Ah, para fugir do "eu acho que foi bom". Exatamente. Mas não há dúvida de que isso exige uma mudança de cultura, mais profissionalismo na gestão dos contratos. E qual a consequência prática desse boletim?
Uma nota boa no histórico serve para quê? Serve como critério de desempate. Se duas empresas oferecem exatamente o mesmo preço numa licitação, aquela com o melhor histórico de desempenho leva. É um incentivo direto, econômico, para que as empresas se esforcem. A reputação finalmente passa a valer dinheiro. Uau! Olhando para o todo, a imagem que fica é que a lei de licitações deixou de ser só um manual de regras rígidas e virou também essa caixa de ferramentas estratégicas. Exatamente, credenciamento é para quando se quer variedade, a pré-qualificação é um filtro de capacidade, o PMA é um convite à inovação no mercado, o SRP é o rei da eficiência para compras rotineiras e o registro cadastral. É a tentativa de criar uma meritocracia baseada em reputação. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe, que vai além do texto da lei. O material que a gente analisou mostra as ferramentas. A existência delas é um sinal de que o legislador busca um Estado mais ágil, mais inteligente. Mas nenhuma ferramenta, por mais sofisticada que seja, funciona sozinha. A eficiência não está na lei, está na mão de quem a aplica. O grande desafio do gestor público agora não é mais só seguir o rito, mas se tornar um estrategista. Saber não só o que é o SRP ou o PMI, mas quando e por que um é mais adequado que o outro para resolver um problema real. A lei deu o mapa do tesouro, mas encontrar o tesouro, que é o valor público, exige competência e uma enorme dose de responsabilidade.